Paz de Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando para mais uma dica de leitura a pedidos de um irmão que comentou e pediu, né? Estou falando, vocês mandam no canal, o canal de vocês também. Então vocês pedem, que a gente faz a resenha, faz o review, prepara o material que a gente vai apresentar aqui, expondo o que tem no livro que vocês pedirem. Mas antes da gente começar aqui, aquela curtida, né, irmãos? Dá aquele like, aciona o sininho das notificações, vê se está naquela opção todas, irmão, aquele sininho, aquele primeiro sininho da opção, tá? Vê se o YouTube vai estar notificando vocês quando os vídeos aparecerem no canal, para vocês serem os primeiros a serem notificados. E vamos voltar ao Instagram novamente, notificando os vídeos que estão vindo para o canal. E se inscrever, divulgar o canal, divulgar os vídeos aqui, irmão, tá bom? Para o canal não parar. E a dica, irmãos, essa aqui, ó. O Deus Crucificado, Jürgen Moltmann, da editora Academia Cristã, ok? Um livraço. Eu até falei uma vez na resenha dos livros de Cristologia que é um livro um pouco puxado, mas tem algumas partes que você lê com bastante calma, você lê assim sempre com um dicionário por perto é bom, porque tem alguns termos técnicos que ele vai usar aqui e é necessário você estar sempre observando qual o tipo de linguagem que o Jürgen Moltmann ele traz aqui. Então vamos lá. Quem é Jürgen Moltmann? Ele é um dos principais teólogos luteranos contemporâneos. Nasceu em 1926 em Hamburgo, na Alemanha. Suas principais obras: A Igreja na Força do Espírito, Conversão no Futuro, O Caminho de Jesus Cristo, O Espírito da Vida, que é um livraço, também fala sobre o Espírito Santo, que é a editora Vozes, e os dois livros mais famosos dele, as duas obras mais famosas dele Teologia da Esperança e O Deus Crucificado. Lembrando, tá, irmãos, que ele é um teólogo luterano de viés liberal, Teologia da Libertação. Ele é aqui um dos proponentes da Teologia da Libertação do grande bispo episcopal Friedrich Schleiermacher, né, que começou não com Friedrich Schleiermacher, mas sim com o Christopher Blumhardt. Isso mesmo, Christopher Blumhardt e o seu filho Johann Blumhardt. Eles deram o primeiro passo para a teologia liberal, e o Friedrich Schleiermacher ele deu a continuação, elaborou ainda mais, e por isso, assim como Karl Barth, Rudolf Bultmann, pegaram esse viés aí e continuaram. Vamos lá, irmãos. Esse livro aqui, só para apresentar para vocês quantas páginas tem: 432 páginas. O sumário dele, vamos lá, no capítulo 1 ele vai falar sobre identidade e relevância da fé, a crise da relevância da vida cristã, a crise da identidade da fé cristã, a revelação em contradição e conhecimento dialético. O 2, resistência da cruz contra suas interpretações. Ele vai falar sobre a cruz irreligiosa na igreja, o culto da cruz, a mística da cruz, o discipulado da cruz e a teologia da cruz. Lembrando que a teologia da cruz a tese levantada por Lutero em contraposição a quando ele rompeu com a Igreja Católica Romana, né, antes das 95 teses ali, que ele levantou essa teologia da cruz, né, contra a teologia da glória pregada naquele momento. Capítulo 3, as questões sobre Jesus. Aí vem: Jesus é o Deus verdadeiro? Jesus é verdadeiramente homem? És tu aqueles que há de vir? E vós, que dizeis que eu sou? Aí vai falar sobre a questão do Jesus bíblico, né? Ele vai dar aquelas pitadas ali sobre a parte de como conhecer Jesus, se ele realmente era Deus. Capítulo 4, processo histórico de Jesus. Vem a respeito da origem da cristologia, o caminho de Jesus até a cruz, Jesus e a lei, o blasfemo, Jesus e a violência, o revolucionário, Jesus e o Deus, o abandonado por Deus. Muita coisa, mano. Vou ser rápido aqui. O processo escatológico de Jesus Cristo, ele vem no capítulo 5, sobre o significado da cruz do ressurreto. Aí vem o capítulo 6, que é o tema do livro Deus Crucificado, a morte de Deus, a teologia da cruz e o ateísmo, além da obediência. Aí capítulo 7, caminhos para a libertação psíquica do homem. Aí já dá uma coisa mais profunda e mais até puxada nessa linguagem aqui. A lei do recalque, a lei do parricida, o princípio da ilusão, a hermenêutica psicológica da libertação.
Caminhos para a libertação política da humanidade, hermenêutica política da libertação, teologia política da cruz, círculos viciosos da morte, caminhos para a libertação, as transformações de Deus na libertação do homem. E aqui tem alguns... Marquei aqui um ponto interessante, que ele vai... Marquei aqui a página 53, irmãos, que é algo assim, interessante. Vamos lá. A resistência da cruz contra as interpretações. Na página 53 vai falar assim: para a antiguidade, o crucificado e sua veneração era algo muito desagradável. A crucificação, punição para escravos, fugitivos ou rebeldes contrários ao Império Romano, era considerado a mais ignóbil das formas de punição. Por isso, o humanismo romano sempre percebeu a religião da cruz como algo antiestético, indecente e perverso. O que quer que seja a cruz, ela deve ficar longe dos corpos dos cidadãos de Roma e também dos seus pensamentos, seus olhos e ouvidos. Disse Cícero: falar de uma morte de escravos tão deplorável na presença de pessoas decentes era considerado um atentado contra os bons costumes. Quem se lembra do filme, né, do Mel Gibson, Paixão de Cristo, pode ver isso. Aí você também tem registros históricos também, você vai procurar análise na questão ali, quando os fariseus vão entregar Jesus para ser julgado na mão de Pilatos, a coisa mais estarrecedora para Pilatos ali é quando o povo que era judeu e estava condenando o Senhor, um deles que era judeu, e ele pergunta: o que quer que faças com esse homem, não é verdade? Eles vão falar o quê? Crucifica-o. Tá? Que Pilatos vai ficar assustado, que até para os romanos isso já era uma coisa absurda, porque entre eles mesmos, já nem para o pior criminoso, eles colocariam essa punição, a pior punição para um dos concidadãos dele. Então, para os judeus, né, que era praticamente... também era uma forma muito dura, muito austera para se punir criminosos. Para Pilatos já foi mais assustador ainda, porque para eles não era muito normal ver daquela forma, né? E ainda mais quando se cumpriu, quando Deuteronômio fala para aquele maldito que foi aquele pendurado no madeiro. Então eles nem se ligavam realmente, né? Nem viam a possibilidade de enxergar o Deus encarnado sendo crucificado no madeiro, sendo feito como maldito. Ali uma contradição muito grande, né? Até porque Jesus disse que era o próprio Deus. Ele falava sobre o eu sou, na questão de ser soberano, que era a sua pré-existência. E aí os judeus não queriam entender isso e crucificaram a si mesmo, né? Decaindo a maldição sobre eles. Muito profundo, irmãos. Página 118. Tem algo também muito bom aqui para ser falado. Aqui está falando sobre as questões sobre Jesus. A pergunta geral sobre Deus, da qual ele se partiu, pressupõe um conceito específico sobre Deus por meio de sua origem na experiência da finitude e seu contexto na experiência da imortalidade. A essência divina é eterna, imortal, imutável e impassível de sofrer. Ao aplicar essas especificidades de Deus ao mistério de Jesus e ao seu fim na cruz, veremos que os resultados serão exatamente aqueles problemas com os quais a cristologia da Igreja Antiga se ocupava. Como é possível que o Deus eterno possa igualmente ser um homem mortal? Como a Deus imutável pode se tornar carne? Como Deus imortal pode sofrer e morrer em uma cruz? Por isso, na Antiguidade, a pergunta sobre Deus e a esperança de redenção contida nela eram também um motivo para a incredulidade no Deus em Cristo. Irmãos, é isso que eu falo. Muito interessante esse capítulo aqui, porque para nós hoje é muito fácil enxergarmos o Cristo como sendo aquele que foi para a cruz e morreu. Mas para eles era algo inadmissível. Um Deus se tornar homem, até pela razão realmente, é incompreensível isso. E para eles, como eles já tinham a lei mosaica já bem fundamentada na questão daquele que for pendurado no madeiro, então para eles seria como Deus se encarnar, que para eles já era um absurdo, vir como um homem, vir em carne, e ainda se tornar maldito, sendo pendurado no madeiro. Essa contraposição aqui para o pensamento judeu naquela época era algo não dá para digerir.
para nós, que eu falo, é fácil, porque já temos hoje a literatura, passando séculos e mais séculos, temos nas nossas mãos aqui, e pela fé aceitamos isso. Agora, para eles que estavam vivendo aquele momento, irmãos, então é muito fácil olhar hoje no nosso contexto, mas para o contexto daquela época, a gente se posicionar como eles, será que a gente pensaria da mesma forma e veria Cristo da mesma forma que eles viam? Então isso é muito interessante, irmãos. É tremendo. Ele vai falar aqui sobre a contraposição da teologia da cruz, que vai falar de Lutero, da teologia da glória, a situação sobre as duas naturezas de Cristo. Se Deus estava em Cristo, o Deus Pai estava em Cristo na cruz, então, como muitos teólogos até falaram por aí, não, Deus morreu. Quando você fala que Deus, na sua essência, ele morreu, implica coisas pesadíssimas para a teologia, irmãos, porque se você fala que o Deus triuno morre em Cristo, então toda a essência, toda a natureza, ela deixa de existir, né? Paulo vai falar que neles nos movemos e existimos, né? Então, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo morrem na cruz de forma essencial, então como fica a sustentabilidade da natureza, do universo, do cosmos, dizendo assim? Então é algo também para se debater e algo interessante colocar na mesa para pesquisar também sobre isso, irmãos. Tem algumas posições, algumas vertentes bastante diferentes, é muito interessante você falar sobre isso. Então, olha aqui, ó, uma excelente dica, tá? Tem um caráter acadêmico, mas não é uma leitura tão árida. Você lendo com calma, sabe, você vai digerindo, vai degustando. É uma excelente, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que é uma das melhores obras sobre cristologia. Tá bom, irmãos? Fica a dica aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um abraço, fiquem com Deus.